Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês que semanalmente tem nos acompanhado através do YouTube, aí em nossa exposição no Livro das Revelações. Saiba que vocês são de suma importância para cada um de nós aqui nesta humilde congregação. Para mim é um privilégio me dirigir a cada um de vocês. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa falar ao coração de cada um de vocês, tanto os presentes quanto aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Para mim é uma bênção muito grande me dirigir a cada um de vocês. A sua audiência é de suma importância para cada um de nós. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, porque isso aí é muito importante para cada um porque isso aí é muito importante para nós, para que esses sermões possam chegar a mais pessoas. Eu peço que você comente, que você compartilhe, que você deixe o seu like ou o seu dislike. Eu também me dirijo a você que é novo, você que ainda não tem se inscrito em nosso canal. Eu peço que você se inscreva aí na barra de inscrição abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família que já está passando aí dos seus 100 inscritos. Eu peço que você comente, que você compartilhe, que você deixe o seu like ou o seu dislike, porque isso aí é de suma importância para nós, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo relevantes para cada um de vocês. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir àqueles que estão aqui presentes também. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que possa falar ao coração de cada um de vocês. A audiência de vocês também é de suma importância para cada um de nós. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque a mensagem de hoje vai ser de suma importância e de relevância para o seu crescimento espiritual. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 18, a partir dos versículos 21 até o 24. Então, o livro das Revelações, livro do Apocalipse, no capítulo 18, a partir do versículo 21 até o 24, será a exposição das Escrituras Sagradas neste dia. Então preste atenção na leitura da Palavra de Deus. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, em ti jamais se ouvirá, nem artifício algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, os magnatas, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. A alegria, meus irmãos, da grande Babilônia passou, o som das suas festas silenciou. Toda a sua glória e opulência se esvaneceram em fogo e fumaça. O poder e o controle dos quais um dia ela ostentou já não existem mais. Seus amantes e seguidores se afastaram e a abandonaram. O que sobrou em escombros foi apenas tristeza, destruição e abandono. É o mesmo quadro que nós vemos ali no livro de Jeremias,
quando ele fala da Babilônia ali étnica e de sua destruição no capítulo 25 e versículo 10. Então quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Jeremias, no capítulo 25 e versículo 10, que diz da seguinte maneira, nos diz assim, ó: farei cessar entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da pedra de moinho e a luz do candeeiro. Então Jeremias está profetizando aqui que a alegria da Babilônia étnica cessaria, que todo o seu fulgor e brilho ostentador um dia se apagaria e que ela já não teria mais a alegria com que ostentava naqueles dias. O poder e o controle que ela tinha desapareceriam por completo quando o Senhor viesse com todo o seu poder para cima dela. Então, o poder e o controle que ele tinha, que ostentou um dia, já não existem mais. É o mesmo que ele segue dizendo ali em Jeremias, no capítulo 51, e versículo 49. Jeremias 51 e versículo 49 nos diz assim, ó: como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Então, o que Jeremias está falando aqui? Ele está falando que o poder divino viria sobre a Babilônia étnica e destruiria ela por completa. Ela seria obliterada da mesma forma que essa Babilônia do passado foi destruída por completa. Nós vemos aqui no livro das Revelações o poder político e religioso do anticristo sendo obliterado e sendo destruído completamente. Em Isaías 24:8 diz algo mais a respeito disso também. Eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês tenham um quadro claro do que o nosso querido apóstolo João está dizendo aqui. É a ruína total de Babilônia. Então, no versículo 8 de Isaías 24, diz assim, ó, prestem bem atenção, ó: cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Então, quando João usa esses símbolos aqui, quando ele diz que a alegria acabou, que o som da música e das festas cessaram, isso significa que Babilônia foi destruída por completo e o que sobrou ali foi apenas cinzas e escombros e nada mais. É dessa forma que o Eterno pede as contas aí dos muitos pecados que foram cometidos por Babilônia, pelo sistema corrupto do anticristo. A mesma profecia que Jesus Cristo já havia trazido ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, onde ele fala que todo o sangue que havia sido derramado no passado, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto na porta do templo, seriam cobrados. Veja o que diz aqui em Lucas 11, versículos 50 e 51. Então, em Lucas 11, versículos 50 e 51, diz assim, ó: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Então, desde o começo do mundo, Jesus estava falando para a ímpia Israel daqueles tempos que todo o sangue dos profetas e apóstolos, mensageiros de Deus, que haviam sido derramados através do tempo, seria cobrada. E ele diz aqui, ó, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. A geração daquele tempo foi cobrada, e eu digo para vocês que a geração do tempo em que o anticristo estiver aqui no planeta Terra manifestado, será cobrada também do sangue que eles têm derramado através das eras. Hoje eu vou falar para vocês a respeito dos reis católicos romanos, que em um número absurdo que é apontado por John Wesley, diz que 15 milhões de protestantes foram mortos pelas mãos iníquas desses reis católicos romanos. Então, nós vemos que através do tempo muito sangue foi derramado.
O Grant Osborne, ao comentar aqui esta sessão, ele ao falar a respeito da força que essa pedra de moinho foi lançada ao mar, ele diz o seguinte: a violência com que a pedra foi jogada na água será a mesma com que a ira de Deus lançará o império da besta por terra. Então, da mesma forma que este anjo, ele joga esta pedra de moinho dentro do mar e ela afunda e ela desaparece por completo, assim sucederá com o império corrupto e sujo do anticristo. É o que nós encontramos nos versículos 21 e 22, que diz assim, ó: então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto, com força, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artifício algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Então o que ele quer dizer com isso? A festa, os casamentos, todo o trabalho, seja braçal, seja de qualquer forma que for, será completamente parado ali na grande Babilônia, porque todo o seu poder, toda a sua opulência desvanece diante do poder de Yahvé dos exércitos. João descreve um anjo poderoso lançando uma grande pedra de moinho ao mar. Essa pedra de moinho com a qual ele se refere aí não é a pedra pequena que naqueles tempos as mulheres usavam na cozinha para fazer pão, mas era uma pedra maior, mas era uma pedra aí muito maior, uma pedra tão grande, tão enorme, que ela tinha que ser movida aí por um jumento. Era necessário que essa grande pedra de moinho fosse puxada por um jumento, porque ela pesava várias toneladas. O nosso autor, para se referir ao movimento que o anjo faz para lançar essa pedra ao mar, ele usa a palavra grega ormeate, que significa lançar com ímpeto, lançar com força, o que reflete a força e a violência com que Babilônia será lançada no lago de fogo e enxofre, o que é relatado aqui no capítulo 19 e versículo 20 do livro das Revelações, que diz assim, ó: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Então é a ruína total aí, tanto do anticristo, do diabo e de todos os seus seguidores. É o mesmo que está dito em Apocalipse 20, versículo 10 aqui, ó. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui é demonstrado para nós, meus irmãos, que o tormento aí do império do mal, do império das trevas, do império do anticristo, será por toda a eternidade, será pelos séculos dos séculos. Ou como está ali na língua grega, aionios, aionias, pelos séculos dos séculos. Então isso significa lançar com força, lançar com ímpeto, o que reflete a violência com que Babilônia será lançada no lago de fogo. Portanto, claramente essa pedra é um símbolo aí do fracasso e da queda total do império das trevas, que aqui foi chamado de Babilônia. Uma queda tão grande que todas as festas às quais Babilônia se refestelou, se engrandeceu, se alegrou com os seus amantes, cessa, o som da música para, e toda a orgia e obscenidade dos ímpios silencia. Já não há alegria, porque toda a pompa da grande meretriz foi destruída, caiu por terra. Então, de modo que nada mais se ouve,
E do mesmo modo como uma pedra afunda, quando lançada ao mar, afunda as profundezas do mar e nunca mais é vista, assim Babilônia será completamente obliterada, isto é, ela desaparecerá completamente, como se nunca houvesse existido. Então todo o império corrupto do anticristo desaparecerá por completo, de forma que não restará mais vestígios dele aqui sobre a terra. Desta forma, de que adiantou toda a pompa, toda a ostentação, toda a prepotência do anticristo em se achar o todo-poderoso, se tudo vai acabar em nada, tudo vai fenecer? Porque o que é demonstrado aqui, meus irmãos, é o tema desta mensagem. Alegria sem Cristo, ela é passageira. Alegria sem Cristo é efêmera. O Albert Barnes, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte, e atira-o ao mar, isso como um emblema de ruína total da cidade, uma indicação de queda, uma indicação de que a cidade estaria completamente destruída, como essa pedra estava coberta pelas águas. Então o Albert Barnes aqui, ele vai de encontro com o que o texto está dizendo. O movimento do anjo jogar essa pedra no fundo do mar representa a queda e a obliteração total do império do mal, do império do anticristo. Isto nos ensina, queridos amigos, que toda glória e poder humano são efêmeros, são passageiros, nada dura para sempre neste mundo. Por isso devemos ser sempre humildes e nunca, jamais nos gloriarmos e nos enaltecermos por causa dos dons que Cristo nos dá, o dom de ensinar / pregar, o dom de evangelizar, ou seja, o dom de cantar também. Nada desses dons deve ser motivo de estarmos aí nos engrandecendo, de estarmos aí com a pompa aí da grande meretriz. Então, tudo vem dele, meus irmãos. Tudo deve ser usado para ele e para a honra dele, porque nós sem ele e sem a sua graça não passamos aí de pecadores falidos, miseráveis e sujos. E se nós recebemos a sua misericórdia, se nós recebemos a sua graça, foi porque ele nos amou. Porque se ele não tivesse nos amado e nos escolhido, nós estaríamos ainda chafurdando na lama, porque sozinhos nós não conseguimos sair do chiqueiro de porcos, nós não conseguimos sair do pecado e da injustiça, porque os nossos corações, após a queda, se tornaram iníquos e continuamente voltados para o mal. Se Cristo não agir por meio de sua graça em nossos corações, não passaremos disso, pecadores sujos, falidos e miseráveis. Desta forma, meus irmãos, se em algo nos gloriamos, devemos fazer assim como o apóstolo Paulo, o maior teólogo e doutrinador do Novo Testamento. Devemos nos gloriar em uma única coisa, na cruz de Cristo. Então, desta forma, se em algo nos gloriamos, devemos nos gloriar como o apóstolo Paulo, o maior teólogo e doutrinador do Novo Testamento. Devemos nos gloriar na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois foi através de sua morte naquela horrenda cruz que nós ficamos livres do pecado. Hoje nós somos livres do pecado, isto é, livres da condenação, livres da morte, livres das amarras de Satanás, livres da inclinação do nosso coração. O nosso coração, como eu disse, se inclina continuamente para o mal, mas se Cristo estiver entronizado dentro do nosso coração, nós estaremos aí livres do pecado, da morte e da condenação. Disto nos orgulhamos, de sua obra redentora na cruz do Calvário. É o que, como eu disse aí, é o que o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas 6, e versículos 11 até o 15. Então, quem estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo Gálatas capítulo 6, versículo 11 até o 15.
Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo estava exortando os crentes aqui da Galácia acerca dos judaizantes que queriam de todas as formas aí que os gentios se circuncidassem, que passassem pelo mesmo rito religioso ali do Antigo Testamento, da lei mosaica. Mas Paulo está dizendo, eles só querem que vocês façam isso para eles se engrandecerem, para dizerem que discipularam vocês e que vocês foram santificados e passaram a fazer parte da aliança com o Yahvé dos exércitos por meio deles. Então eles ostentam isso daí por meio da carne. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, é o versículo 13, guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então ele está falando aqui, esses legalistas dos judaizantes, eles querem que vocês se circuncidem para que eles se engrandeçam na vossa carne, na vossa santidade. Mas eles mesmos, eles não guardam a lei, eles apenas querem mostrar uma aparência de santidade por meio de vocês. Só que veja o que ele vai dizer no versículo 14, Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que diante de Deus, ritos religiosos robóticos, nada disso tem virtude diante de Deus, mas o que tem virtude é ser uma nova criatura. Não é a aparência, mas é o que você é por dentro diante de Deus, é o que conta. Ele diz o seguinte no verso 16, E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então aqueles que não vivem de aparência, que não se gloriam dos seus dons, mas que se gloriam da cruz de Cristo, que se gloriam dos méritos de Cristo, esses vão receber a misericórdia e a graça divina. É desta forma, meus irmãos, que vamos ter êxito na fé cristã, não ostentando ser o que nós não somos, não ostentando, meus irmãos, ser grandes aqui neste mundo. Aqueles que querem ser grandes devem servir a todos. Nós devemos ser humildes diante deste mundo, meus irmãos. Nunca nos engrandecermos por nada. Versos 23 e 24. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, foram os magnatas, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A partir de agora, meus irmãos, o apóstolo João, ele começa a listar os motivos por que Yahvé dos exércitos, ele sentenciou e condenou o império do anticristo. Em primeiro lugar, ele está condenado por causa da sua avareza, o seu apego ao dinheiro e aos bens materiais. Este governo iníquo foi condenado, esta religião ímpia foi condenada por conta do seu materialismo grosseiro, como diz o George Eldon. Desta forma, meus irmãos, isso ensina para nós que o cristão não pode estar apegado aos bens materiais, porque este foi um dos motivos por que o império das trevas foi condenado. Em segundo lugar, por causa da sua luxúria, o fato de Babilônia esbanjar ostentação e não ter cumprido a lei régia, a lei do reino de Deus, a lei que diz que o ser humano ele tem de amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o seu próximo como a si mesmo. O império do mal ele não cumpriu essa lei, ao contrário, ele surrupiou a casa do necessitado, a casa dos órfãos e das viúvas por meio dos seus decretos sujos. E desta forma sujaram
aí a sociedade com a sua corrupção e com a sua avareza e com a sua prostituição e feitiçaria. E assim eles negaram a essência do único Deus verdadeiro, que é o amor. Então, quando Babilônia não amou o necessitado, quando não amou o seu próximo, quando amou toda a prosperidade deste mundo, o poder que este mundo pode oferecer, quebrou a lei de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, ela foi condenada por causa de sua feitiçaria. E o sangue dos mártires em suas mãos, o sangue dos santos e dos profetas. Desta forma, meus irmãos, o que é ratificado aqui, nesses dois pontos aí que eu mostrei para vocês, de condenação, esses dois últimos aqui, Babilônia foi condenada porque não amou a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. Babilônia foi condenada porque não amou o seu próximo. Babilônia foi condenada por causa da sua feitiçaria e engano. Babilônia foi condenada por causa dos seus assassinos e as suas mãos sujas de sangue aí, sangue dos mártires, dos santos e dos profetas. Esses dois últimos pontos trazem um ensinamento claro para nós também, que pessoas que são materialistas, que não se preocupam com a lei régia, com a lei do reino de Deus, que não amam o seu próximo como a si mesmo, se elas não se arrependerem do seu pecado, elas vão fracassar e vão ser condenadas, porque não estão honrando o nome de Deus, estão negando a essência de Deus, que é o amor. Feiticeiros, corruptos e iníquos também não vão herdar o reino dos céus. Assassinos, se não se arrependerem do seu pecado, também não vão herdar o reino dos céus. E eu posso acrescentar, não é mencionado aqui, os ladrões, se não se arrependerem do seu pecado, também não vão herdar o reino dos céus. Então ela foi condenada por causa da sua feitiçaria, das suas mãos iníquas, suja de sangue, dos mártires, dos profetas, apóstolos e santos. Condenação essa que vai ser ratificada nos primeiros versículos do capítulo 19 do livro das Revelações. Vejam bem o que diz aqui, ó. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. O que está acontecendo aqui é um júbilo no céu. Os santos e os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles engrandecem o nome de Yahvé dos exércitos, porque ele fez justiça. Ó. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então eles louvam por causa da derrota definitiva da grande Babilônia. O John Wesley, ao mencionar as mortes cometidas pelos reis católicos romanos em seu tempo, isso por volta ali do século 17 e 18, ele diz o seguinte, ao comentar sobre as mortes cometidas pelos católicos romanos na Europa, ele fala de um número que, na opinião dele, era um exagero. Ele fala de uma estimativa de 15 milhões de protestantes mortos em 3 décadas, entre 1518 e 1548, portanto cerca de 30 anos. E para não falar, meus irmãos, do número de cristãos que foram mortos por ditaduras comunistas no século XX, que pode passar de 1 bilhão de pessoas. Portanto, o sistema corrupto do anticristo tem muito sangue derramado por suas mãos. O brilho extravagante e esplendoroso de Babilônia irá se apagar, a alegria das festas de casamento cessará, a alegria dos comerciantes terminará de uma vez por todas. E esses comerciantes que anteriormente nós vimos que foram enganados pela feitiçaria de Babilônia, irá terminar a sua alegria de uma vez por todas, demonstrando que o império do anticristo, o poder do anticristo faliu em ruínas, terminou, e após a sua queima já não existirá nunca mais, ficou totalmente desolado e feneceu,
desapareceu. Já não resta vestígios do império que um dia assolou o planeta Terra. E como dizia o Dr. Hernandes Dias Lopes, aqui no capítulo 18 o que nós encontramos não é a queda apenas da Babilônia escatológica, mas é a queda de todas as Babilônias que se levantaram através do tempo. É a queda de Roma, é a queda do Império das Trevas, é a queda de todo o sistema corrupto do Anticristo, sistema esse que se levantou contra Deus e perseguiu o povo de Deus. Um quadro muito parecido com Jeremias 51, versículos 64 e versículos 61 ao 64. Então, Jeremias 51, versículos 61 até o 64, nos diz assim, ó. Disse Jeremias a Seraías, quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras, ou seja, passa essa mensagem, e dirás, ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de fazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Então Jeremias ele menciona a queda aí da Babilônia étnica, e desta forma nós podemos dizer que em uma forma profética, em uma forma escatológica, estava profetizando a queda do império do Anticristo. E Ezequiel 26, 13 e 14 diz algo muito semelhante também, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Ezequiel 26, versículo 13 e 14 diz assim, ó, farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das suas harpas, ou seja, acabará a sua alegria. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Então Babilônia, meus irmãos, ela foi destruída no passado pelas mãos de Yahvé dos exércitos. E a Babilônia final, a Babilônia escatológica, ela também será destruída pelas mãos de Yahvé dos exércitos. George Eldon Ladd, ao comentar esses versos, ele diz assim, seu pecado não era só o seu luxo, com antecedentes obscuros, mas um materialismo grosseiro que a levou a se exaltar acima de Deus e a perseguir o povo de Deus. Então ela foi condenada em todos esses aspectos aí, pela perseguição contra o povo de Deus, pelo seu materialismo grosseiro e por toda a sua luxúria. Isso nos mostra, amados irmãos, que riquezas usadas apenas para satisfazer desejos pessoais e se ensoberbecer é um desejo maligno e sem o menor sentido, pois uma vida bem vivida não é uma vida onde servimos a nós mesmos e o nosso ego. Uma vida com propósito é uma vida onde temos o objetivo de servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e aos nossos semelhantes. Todo aquele que se envaidece, todo aquele que se engrandece aqui nesta terra, todo aquele que se ensoberbece nesta vida está sentenciado ao fracasso. Que nossas vidas sejam para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, todos os dons que Ele nos oferece, seja de pregar e ensinar, seja o evangelismo, seja cantar, seja outros serviços dentro de uma congregação, tudo isso deve ser feito para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu tenho o dom de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus, isso não vem de mim. Isso vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é a Ele que eu presto toda a honra e toda a glória. Eu não prego porque quero me engrandecer, eu não prego porque quero me aparecer, eu prego porque quero servir a meus irmãos, eu quero servir a cada um de vocês, eu quero comunicar
a palavra de Deus, que nossas vidas sejam para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas João ele também falou acerca aqui de feitiçaria, aqui neste texto, e muitos podem pensar que feitiçaria ela está ligada apenas à magia negra e invocação de demônios, a fazer um ritual macabro ali contra alguém. Mas feitiçaria também está associada à idolatria, meus irmãos. O pecado de colocar algo ou alguém, um objeto, no lugar do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou no lugar de qualquer uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, feitiçaria idólatra, meus irmãos, é quando os homens colocam Maria, a mãe de Jesus, na posição de intercessora e assim fazem feitiçaria e, como Babilônia, estão enganando os seus seguidores. Quando as seitas colocam o corpo governante em pé de igualdade ou no lugar das escrituras sagradas, eles estão fazendo feitiçaria, estão enganando os homens. E em alguns casos, nos casos mais extremos, quando uma seita elege o seu líder como o Messias, como um ungido de Deus, eles estão cometendo um ato de feitiçaria. Eles estão aí blasfemando do Espírito Santo, induzindo as pessoas a um culto equivocado, um culto falso, um culto idólatra, ao erro, à idolatria. E por fim, guias cegos estão caminhando, assim como guias cegos, eles estão caminhando para o precipício e por meio de sua feitiçaria, do seu falso ensino, estão levando as almas para o inferno, distantes de Cristo. Todas as vezes, meus irmãos, que os homens, de acordo com o seu coração, como dizia João Calvino, que é uma fábrica de ídolos, todas as vezes que os homens criam um Deus a seu bel prazer, eles estão fazendo feitiçaria. Eles estão enfeitiçando as pessoas, levando por caminhos tortuosos, caminhos que conduzem ao lago de fogo. Veja o que diz aqui Isaías 47, versículos 9 e 10, que diz assim, prestem bem atenção, é uma condenação contra a Babilônia por causa de sua feitiçaria. E diz assim, Isaías 47, versículo 9 e 10, mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesma, eu só, e além de mim, não há outra. Os homens desviam as pessoas quando criam um Deus falso e os enviam por outros caminhos. Os homens blasfemam do Espírito Santo quando criam um novo Messias, quando criam uma nova doutrina que não provém das Escrituras e assim enfeitiçam os homens, levando-os por caminhos tortuosos. Por fim, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que dinheiro, sucesso, prazer, poder, festas de casamento, riquezas materiais jamais farão sentido se o grande propósito de nossas vidas não for viver em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria sem Cristo é passageira. A nossa motivação neste mundo aqui, meus irmãos, vai definir quem nós somos, filhos de Deus ou filhos da ira. Reflita sobre isso. Pense sobre o caminho que você está seguindo. É um caminho correto? É um caminho bíblico? É um caminho que conduz à salvação e à vida eterna? É um caminho que está conduzindo a Cristo? Ou é um caminho herético, um caminho de feitiçaria? Um caminho que está te levando para o inferno, que está te conduzindo aí à degradação moral? Um caminho que está te conduzindo a tudo aquilo que é equivocado e contra a palavra de Deus? Reflita por onde você está caminhando. O seu guia, ele é iluminado pela luz das Sagradas Escrituras? Ou ele é um guia cego,
que está caminhando para o precipício, que está levando as almas para o inferno? O líder da sua igreja é um verdadeiro profeta que abre a palavra de Deus todos os dias que tem culto? É um líder que lê o texto bíblico, explica o texto bíblico e aplica o texto bíblico? Ele é um líder que conduz você a estudar as Escrituras Sagradas? Como eu disse, é um líder que lê a palavra de Deus, que explica a palavra de Deus e que aplica a palavra de Deus? Ou é um falso profeta? É um falso Messias? Quem você está seguindo? É um verdadeiro pastor ou é um falso pastor? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Assim diz aquele antigo dito popular. Então perceba, meus irmãos, se você anda com lobo, você é um lobo. Se você anda com um verdadeiro pastor, você é ovelha. Se você anda com porcos, você vai ser um porco também. Se você anda com pecadores, você é pecador. Então reflita sobre o caminho que você está trilhando. Reflita sobre o ministério onde você está congregando. É verdadeiramente bíblico ou está baseado em ritos enfadonhos aí? Baseado aí em sectarismo religioso? No que está baseado? Saia do meio da feitiçaria se você estiver metido em uma igreja neopentecostal que usa símbolos para arrecadar dinheiro e para desviar o povo. Amém? Então reflita. Onde estiver o seu coração, aonde estiver a sua motivação, isso vai definir o que você é, um filho de Deus ou um filho da ira. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.